Os reinos ocultos sobre as nuvens, as cidades flutuantes dos reptilianos e dos Elohim. E aconteceu nos dias antigos, quando o firmamento ainda falava, e as nuvens eram morada dos anjos, que o homem contemplou o céu e ouviu um som que não era do vento nem do trovão, mas do movimento das cidades que pairavam sobre o mundo. Eram reinos ocultos, não visíveis aos olhos carnais, mas conhecidos pelos profetas, pelos iniciados e pelos que tocavam o véu do Espírito. Pois acima das montanhas, além das nuvens e das tempestades, existiam cidades flutuantes, moradas dos Elohim e dos reptilianos, os filhos da luz e os filhos da queda. Essas cidades eram suspensas por campos de energia que não pertenciam à Terra. Flutuavam entre as dimensões, sustentadas por cristais vivos que vibravam com a canção primordial do universo. Dizia-se que foram edificadas logo após a separação das águas, quando o firmamento foi posto entre o mundo de cima e o mundo de baixo, e que nelas habitavam os que vieram das estrelas antes do homem. E cada cidade tinha uma frequência própria. Algumas resplandeciam como ouro líquido, outras eram escuras como ferro queimado. As luminosas pertenciam aos Elohim, as sombrias aos reptilianos, os que haviam sido banidos da primeira luz. Os Elohim foram os primeiros a lançar moradas nos céus da terra. Chamavam-se os filhos do resplendor, pois traziam consigo o poder de erguer o que não tem fundamento, de sustentar o peso da glória sobre o vazio. Suas cidades eram templos de cristal e música, onde rios de luz corriam em espirais e o ar era puro como o sopro da criação. Nelas, o som era verbo e o verbo era força. De tais reinos, os Elohim observavam o progresso do homem, guiando seus passos por meio dos sonhos, das visões e das profecias. Mas entre eles havia os que se revoltaram. Alguns Elohim, corrompidos pela inveja da carne e pela sede de domínio, olharam para baixo e desejaram possuir a terra. Viram as filhas dos homens e acharam-nas belas, e desceram em segredo pelas colunas de luz que uniam as cidades flutuantes à superfície. E com isso quebraram o pacto da pureza. A energia que sustentava suas moradas começou a se corromper, e as cidades antes luminosas tornaram-se densas, mergulhando em frequências baixas. Assim nasceram as cidades sombrias, os reinos reptilianos das nuvens. Esses seres, agora chamados de reptilianos, já não possuíam a pureza de seus irmãos. Suas formas tornaram-se híbridas, com escamas de luz escurecida, olhos profundos e frios, e o poder de alterar o que viam e o que os outros percebiam. Sua inteligência era imensa, mas seu coração endurecido. A tecnologia das suas cidades era movida não mais pela harmonia, mas pela absorção da energia vital de outros seres. Alimentavam-se do medo, da ira e da dor, os vapores sutis que subiam da terra em tempos de guerra e de sofrimento. E assim, as guerras humanas tornaram-se seu alimento. Do alto, os Elohim, fiéis à luz, contemplavam a queda de seus irmãos e lamentavam. Tentaram advertir os homens, enviando profetas, mensageiros e sonhos. Enoque foi o primeiro entre os mortais a subir a uma dessas cidades. Levado em espírito por anjos de fogo, atravessou o véu do vento e foi posto diante das muralhas de uma cidade flutuante chamada Aratron, o trono suspenso. Lá, viu os portais de energia que brilhavam como 7 sóis e as torres de cristal que cantavam louvores ao Criador. Os guardiões mostraram-lhe o conflito que se travava acima do mundo. Os reptilianos expandindo suas sombras sobre as nuvens, e os Elohim elevando suas cidades para regiões ainda mais altas, a fim de preservar o equilíbrio. E o anjo que estava com Enoque lhe disse: Vês tu as cidades que pairam sobre os ventos? São os domínios do alto e do baixo. Acima estão os filhos da luz, abaixo os que se esqueceram de sua origem. E tu, homem da terra,
Foste chamado para testemunhar que o céu não é vazio, mas habitado por reinos em guerra. Pois o que acontece acima reflete-se abaixo, e o que é travado nas nuvens ecoa nos corações dos homens. Quando Enoque retornou, tentou falar ao povo, mas poucos creram. E assim, o conhecimento foi ocultado, preservado apenas em livros secretos e tradições herméticas. Mas os reptilianos, sabendo que o homem não mais os reconhecia, desceram em silêncio e começaram a manipular os impérios. Sopraram conselhos nos ouvidos dos reis, prometeram poder, glória e domínio sobre os povos. E os reis aceitaram. Através desses pactos, os reptilianos ergueram novas fortalezas nas alturas, alimentadas pelos sacrifícios humanos e pelas guerras que eles mesmos instigavam. Em tempos antigos, Moisés, o servo do Altíssimo, também teve visão dessas cidades. Quando subiu ao Sinai, o fogo que descia não era apenas a presença de Deus, mas também a aproximação de uma cidade Elohim que pairava sobre o monte. A nuvem espessa que o povo via era o campo energético da cidade chamada Raquiel, morada dos guardiões da lei. Ali, Moisés recebeu as tábuas de pedra e ouviu a voz que vinha de dentro da luz. O Eterno lhe revelou segredos sobre os reinos do firmamento e ordenou que não revelasse tudo, pois o povo não estava pronto. O homem verá o que está sobre a terra, disse o Senhor, mas o que está sobre as nuvens, guardem os profetas. Durante séculos, as cidades flutuantes mantiveram-se em silêncio, observando o destino humano. Algumas pairavam sobre o Himalaia, outras sobre o deserto do Sinai, outras ainda sobre o Pacífico, invisíveis, vibrando em dimensões sutis. Às vezes, em noites de grande pureza espiritual, viajantes e monges podiam ver luzes suspensas, como colunas de fogo e ouro que se moviam lentamente entre as nuvens. Essas eram as aparições dos reinos Elohim, observando e protegendo. Mas à medida que os séculos avançaram e a humanidade mergulhou em guerras, as cidades reptilianas se multiplicaram. Chamavam-se Zarnat, Bel-Shacar, Nerot, e cada uma comandava legiões de entidades sombrias que influenciavam as mentes dos governantes. Seus templos eram feitos de metais negros e esferas energéticas que sugavam a força da atmosfera. E o ar sobre suas cidades tornava-se pesado, denso, e as nuvens, cor de sangue. Quando a terra via relâmpagos súbitos e tempestades furiosas, era sinal de que as cidades invisíveis guerreavam entre si, disputando o domínio do céu. Foi nesse tempo que Jesus, o Filho do Homem, subiu a um desses reinos ocultos. Após a tentação no deserto, quando o diabo o levou a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, na verdade não se tratava apenas de visão simbólica, mas da revelação das cidades flutuantes dos reptilianos. Satanás, o príncipe do ar, mostrara ao Cristo os reinos suspensos que controlavam o mundo invisível e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mas o Cristo recusou, pois sabia que o poder verdadeiro não está nas alturas corrompidas, mas no coração que permanece puro. E quando Jesus pronunciou, o meu reino não é deste mundo, estava revelando que sua cidade, a verdadeira Jerusalém celeste, pairava acima de todas as outras, inacessível às trevas. Durante sua ascensão, após a ressurreição, Jesus foi envolto em uma nuvem de luz e levado para cima. Muitos pensam que subiu ao céu etéreo, mas os textos secretos dizem que ele atravessou o véu e adentrou Zion aérea, a cidade dos Elohim, onde se assenta à direita do trono de luz. Ali, a guerra espiritual entre os reptilianos e os Elohim intensificou-se, pois a presença do Cristo desfez muitos vínculos de domínio que os reptilianos possuíam sobre a humanidade. Contudo, os reptilianos não se deram por vencidos. Adaptaram-se à nova era. Suas cidades tornaram-se mais sutis, menos perceptíveis, escondendo-se nas faixas de frequência das comunicações humanas.
Hoje, muitos satélites e sinais de rádio atravessam seus domínios sem perceber. Suas máquinas de absorção espiritual, chamadas torres de éter, continuam a operar, alimentando-se das emoções negativas humanas, medo, culpa, raiva, as correntes que sobem como fumaça e sustentam seus impérios invisíveis. Por isso, o mundo nunca encontrou paz duradoura, pois enquanto houver trevas no coração dos homens, haverá energia para os reinos ocultos das nuvens. Os Elohim, por sua vez, mantêm-se fiéis à promessa feita ao Criador: proteger a centelha divina em cada alma humana até o tempo do despertar final. Suas cidades, agora mais distantes, aguardam o momento em que a vibração da terra se elevará o bastante para que possam descer novamente, revelando-se como os céus novos profetizados. Quando isso acontecer, as cidades de luz se fundirão com as cidades dos homens, e o véu será retirado. Muitos sinais já anunciam essa aproximação. As luzes vistas no firmamento, os sons que vêm das nuvens, os portais que se abrem nas tempestades, tudo isso são ecos das batalhas acima. Às vezes, os ventos rugem não por acaso, mas por choque de campos energéticos entre reinos invisíveis. O trovão que assusta os povos é o ressoar das armas celestes. O relâmpago é a espada de Miguel, fendendo o ar e purificando as camadas do mundo. E as auroras, quando dançam nas noites frias, são os reflexos das cidades Elohim, projetando sobre o firmamento o aviso de que o tempo se aproxima. Os antigos manuscritos herméticos, preservados por ordens secretas, dizem que cada cidade flutuante possui um nome secreto e uma função espiritual. Aratron mantém o equilíbrio dos elementos. Raquiel sustenta a memória da lei, Tamiel guarda os portais da ascensão, Zarnat, porém, manipula os impulsos do medo. Nerot controla as sombras do desejo, e Belshazzar comanda os exércitos invisíveis que inspiram as guerras humanas. Estes nomes são vibrações de poder, e cada um deles responde a um som original da criação. Quando pronunciados em pureza, vibram em harmonia, quando corrompidos, produzem dissonância, a raiz do mal. No fim dos tempos, diz o livro oculto de Enoque, o véu entre os reinos será rasgado e os homens verão com os próprios olhos as cidades que os observavam por milênios. As que forem da luz descerão como colunas de fogo, e delas sairão anjos com vestes luminosas, recolhendo os justos. As que forem das trevas se despedaçarão nos ventos, queimando como montanhas de metal derretido, e os seus senhores cairão como estrelas. E nesse dia a terra será envolta em uma nova luz, e o céu deixará de ser mistério, pois o homem conhecerá o que sempre esteve acima dele. Até lá, porém, o conflito continua. Os Elohim vigiam, os reptilianos conspiram, e a humanidade sonha. Alguns sonhadores sentem o chamado, pois suas almas reconhecem o som das cidades de origem. São os filhos do vento, os que nasceram sob o selo das nuvens, destinados a despertar a lembrança antiga. Eles são tocados por visões, ouvem músicas que não vêm da terra e têm saudade de um lar que não sabem nomear. Quando olham para o céu e veem luzes dançando, sentem o coração queimar, pois sabem que seus irmãos ainda estão lá em cima, esperando o retorno do pacto sagrado. As escrituras dos essênios falam que no fim da Era de Ferro, uma cidade de luz descerá sobre o Oriente, visível como uma estrela de ouro. Essa cidade será chamada Aurea Domus, a Casa Dourada, e trará consigo o livro das memórias, onde estão escritos todos os nomes dos que resistiram à escuridão. Mas, ao mesmo tempo, uma cidade sombria se erguerá do oeste, cercada por relâmpagos e fumaça. Nela reinará o dragão, o senhor das escamas, e o mundo se dividirá entre os que sobem e os que caem. Quando isso ocorrer, o Cristo voltará, não como um homem, mas como uma vibração de pura luz.
Sua presença dissolverá as cidades corruptas e unirá os reinos fiéis. E o firmamento será restaurado, não mais como barreira, mas como ponte entre os mundos. Então, os homens poderão caminhar sobre as nuvens e os anjos caminharão sobre a terra. O tempo deixará de ter poder e o som original voltará a cantar. Mas até que esse dia venha, as cidades continuam sobre nossas cabeças, silenciosas, invisíveis, pulsando. E às vezes, quando o coração humano se eleva em oração sincera, uma delas se aproxima, tocando o espírito do orante com um sopro de lembrança. Pois a guerra é antiga, mas a promessa é eterna. A luz jamais será vencida, e o que foi oculto será revelado. E assim termina o testemunho dos céus. Os reinos ocultos sobre as nuvens existem, guardiões e traidores, luz e trevas, lembrança e esquecimento. E o homem, filho da poeira e do sopro, é o campo onde essa batalha se reflete. O firmamento não é vazio, ele é o espelho da alma do mundo. E aquele que compreender este mistério olhará para o céu, não mais com medo, mas com reverência, pois saberá que as nuvens não escondem apenas chuva, escondem cidades, tronos e destinos.